Bom dia, alunos. Vamos hoje estudar ciclo trigonométrico, que é referente aos módulos 24, 25 e 26, tá ok? Então, vamos lá. Nós temos aqui o ciclo trigonométrico dividido em 4 quadrantes, tá? E sempre nós contamos o ciclo trigonométrico no sentido anti-horário, tá? E a origem sempre parte daqui do seu ladinho direito, a origem do ciclo trigonométrico, tá? Então, nós temos o primeiro quadrante, o segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. E no ciclo trigonométrico, nós trabalhamos com graus e radianos também, igual vocês desenvolveram os exercícios anteriores, tá? Então, tá aqui. Chamamos de ciclo trigonométrico a uma circunferência de raio unitário, na qual fixamos um ponto A como origem dos arcos e adotamos o sentido anti-horário como sendo positivo, tá? Se por acaso vocês tiverem que determinar algum ângulo no ciclo trigonométrico no sentido horário, este ângulo será negativo. Como nós temos que determinar a maioria deles no sentido anti-horário, então ele será positivo a medida do ângulo. Chamamos de arco trigonométrico o conjunto dos infinitos arcos de origem A e extremidade P, tá? Então, por exemplo, aqui no sentido anti-horário, você tem aqui o arco AP, que é essa medida aqui de ângulo, tá? Ou, se for no sentido anti-horário, aí vai vir do A até o P aqui, tudo bem? Então, temos diferenças aí, referente à medida do arco. Conjunto das determinações de um arco, tá? Então, aí a gente verifica o número de voltas. Uma circunferência, ela tem 360 graus, que indica uma volta. Então, partindo aqui da origem, certo? No sentido anti-horário, uma volta completa, ela para aqui no ponto A, que é a origem. Então, ela deu uma volta, tá? Essa é a primeira determinação positiva. A segunda determinação positiva, ela parte da origem, só que ela vai dar uma volta e depois 2 voltas. Então, é a segunda determinação positiva. E a terceira determinação positiva, ela parte da origem, sentido anti-horário, e ela dará 3 voltas. Então, é 3 vezes 360, aqui 2 vezes 360, e aqui uma volta só, que é apenas 1 vezes 360, tá? Se for uma determinação negativa, ela vai para o sentido horário. Então, em vez de ela partir daqui da origem, do ponto A, e subir, ela vai descer, mas aí é de acordo com o número de voltas. Primeira determinação negativa, 1 volta. Segunda determinação negativa, 2 voltas. Terceira determinação negativa, 3 voltas. E aqui nós temos, ó, quando é positiva, ó, temos os sinais de positivo. Então, aqui, ó, deu 1 volta, 2 voltas e 3 voltas, tá? Por que 2π? Quanto vale 1π? 1π vale 180 graus, que vocês viram na transformação de radianos para graus e graus para radianos. Então, se você substituir aqui, no lugar do π, o 180, 2 vezes 180, 360, que é o ângulo de uma volta, vezes 1, vai dar 360 graus. Aqui, 2 vezes 180, 360, mais 2 voltas, 720 graus. Aí, o que seria esse ângulo alfa aqui? É onde o ângulo vai parar, porque às vezes tem um restinho de ângulo, ele não vai dar a voltinha completa. Pode ser que ele dê, por exemplo, uma volta completa mais 30 graus. Então, se ele der uma volta completa mais 30 graus, ele vai parar no primeiro quadrante. Tá ok? É o que nós vamos ver nos próximos exercícios. Bem, aqui nós temos um exemplo. Escreva a determinação positiva dos arcos assinalados em cada ciclo trigonométrico.
Então, aqui, gente, o que vocês vão observar? Não tem um ângulo de 30 graus? Qual é o ângulo oposto passando pelo centro? Aí vocês vão traçar com a reta bonitinho, tá? Esse ângulo aqui, qual é a medida deste ângulo aqui? Então, você vai somar 180 mais 30, ou seja, 30 graus é igual a este ângulo, tá? A mesma coisa para este outro ângulo aqui. 180, você vai tirar 30 graus. Então, qual é a medida deste ângulo? Aí você vai associar a este daqui. De 360, você tira 30 graus. Então, na verdade, este ângulo e este, eles vão ser iguais. Não na parte numérica, mas na parte de ângulos notáveis, certo? Ou seja, eles vão ter o mesmo valor para ângulos notáveis. Então, aqui é 30 graus, é igual a 210 graus. Qual é a medida desse ângulo que vai ser igual a esse? É só colocar a igualdade, relacionar um ângulo com o outro no ciclo trigonométrico. Aqui a mesma coisa, aqui está 60 graus, aqui qual vai ser a medida do meu ângulo? Então, é 180, mais que valor que você vai colocar aqui, certo? Para chegar nos 270. Do 30 para chegar no 90, faltam quantos graus? 30 graus, certo? Então, 270 menos 30, você chega neste ângulo aqui. Então, esse é igual a esse, 60 é igual a tanto, tá ok? Só comentando aqui esse exercício da página 23. Bem, arcos côngruos, tá? Bem, os arcos côngruos a gente precisa desenvolver calculando a primeira determinação positiva, tá? Que é igual a gente estava comentando anteriormente, referente ao número de voltas. Então, para calcular a primeira determinação positiva de um arco qualquer, basta dividir o seu valor por 360. E aí a gente verifica o resto dessa divisão. Por exemplo, se quisermos calcular a primeira determinação positiva de 1470 graus, tá? Então, nós vamos dividir, tá? Por 360 graus. Então, tá aqui, ó, 1470 dividido por 360. Por quê? Porque uma circunferência, ela tem 360 graus, é uma volta. Então, quantas voltas você pode, no caso, realizar no ciclo trigonométrico, referente ao ângulo de 1470 graus? Então, nós temos aqui a origem, tá? Então, eu vou dar quantas voltas nesse ciclo trigonométrico referente a 1470 graus. Então, você vai dar, ó, 4 voltas. Então, você vai vir aqui 1 volta, 2 voltas, 3 voltas e 4 voltas. Só que sobrou 30 graus. Então, 30 graus é praticamente aqui mais ou menos, certo? Então, o ângulo de 30 graus, ele vai parar no primeiro quadrante, tá? Então, o quociente da divisão mostra quantas voltas demos a partir do valor do resto. Nesse caso, temos que, tomando-se como ponto de partida o arco de 30 graus, demos 4 voltas completas e chegamos no arco de 1470 graus. Então, a primeira determinação positiva deste ângulo é de 30 graus, que está aqui, ó. 30 graus. No caso aqui, o K é o número de voltas que foi dado no ciclo trigonométrico. Então, sempre o quociente é o número de voltas. E o resto é onde vai ser a primeira determinação positiva deste ângulo. E vai ter exercício sobre esse, tá? Aqui, mais um exemplo. Função seno. Nós vamos calcular os ângulos referente ao seno, que é uma função seno. Então, nós temos aí a tabela dos valores dos arcos notáveis, tá? De 30, 45 e 60 graus. É o que nós vamos estar utilizando para determinar estes ângulos, tá? E nós temos aqui o ciclo trigonométrico para o seno. Então, nós temos o primeiro quadrante, os valores serão positivos, para o segundo também. Terceiro e quarto quadrante, teremos valores negativos, tá? Bem, eu quero que você calcule o seno de 150 graus. Aqui nós não vamos usar as razões trigonométricas, porque nós não temos cateto oposto, cateto adjacente. Nós estamos trabalhando com o ciclo trigonométrico e vamos trabalhar com os arcos côngruos também, que foi o item anterior, referente ao slide anterior.
Bem, seno de 150 graus, eu quero saber quanto vale. Olhando aqui no ciclo trigonométrico, onde vai parar o seno de 150 graus, começando aqui da origem. Então, vem 90 graus, certo? E até aqui é 180. Então, entre 90 e 180 é o ângulo de 150 graus. Então, este ângulo vai ficar no segundo quadrante, certo? Partindo aqui 0 graus, ó. Vai aumentando 90, vai se parar mais ou menos aqui o ângulo de 150 graus, antes de chegar aos 180, que é a metade de uma circunferência. Então, no caso, eu sei que ele vai parar no primeiro quadrante, então a solução do meu ângulo é positiva. Bem, para eu verificar quanto vale esse ângulo, eu não tenho na tabela trigonométrica quanto vale o ângulo de 150 graus, tá? Então, você vai fazer o quê? Você vai tirar 180. Então, tá aqui 180 sempre, tá, gente? Menos 150. Quando são valores menores que 360, você vai subtraindo 180 graus, tá? Então, 180 menos 150 vai dar 30 graus. 30 graus aqui na tabela trigonométrica para o seno equivale a 1/2. Como nós já vimos que ele vai parar no segundo quadrante, é positivo. Agora aqui, seno de 765 graus é maior que 360. Então, o que você vai fazer? Efetuar uma divisão. Quantas voltas você vai dar aí referente a 765 graus? Você dará 2 voltas. E vai sobrar o ângulo de 45 graus. 45 graus vai parar no primeiro quadrante. Então, ele deu aqui 2 voltas, 45 graus, aproximadamente aqui a metade do ângulo de 90. Primeiro quadrante, então é positivo. Quanto vale o seno de 45 graus, que é o resto? Tá aqui, ó, raiz de 2 sobre 2 é a sua solução, tá? Muito bem. Agora, aqui, o seno de 210 graus. Bem, 210 graus, nós temos que verificar em qual quadrante vai parar. Então, daqui até aqui é 180, certo? De 180 até aqui é 270. Então, ele vai parar aqui neste quadrante, o ângulo de 210 graus. E ele é negativo. Então, a solução vai ser negativa. Bem, aí eu não tenho na tabela ângulo de 210. Então, você vai tirar 180 graus. 210 tira 180, vai ficar 30 graus. Opa, aqui tem um 8, não era um asterisco, tá, gente? Apaguem aí. Deixa eu arrumar aqui, tá? Deixa eu pegar uma canetinha. Aqui. Então, aqui, opa, apagando isso aqui, 210 menos 180 vai dar um ângulo de 30 graus. Aí, este ângulo de 30 graus, você consegue olhar ali na tabela trigonométrica e verificar quanto vale o ângulo de 30 graus referente a seno. Só que nós já tínhamos verificado o sinal, que é graus, tá? O sinal deste ângulo, porque ele vai parar em qual quadrante? Ele vai parar no terceiro quadrante. Então, tá aqui, ó, 1/2. Então, seno de 30 graus é 1/2, só que como ele vai parar no terceiro quadrante, o terceiro quadrante é negativo. Sempre tem que olhar no ciclo trigonométrico o sinal, tá? Porque aí que vai determinar também a medida deste ângulo, tá? Tudo bem? Porque, por exemplo, aqui deu 1/2, só que é referente ao primeiro quadrante. Seno de 150 graus. E aqui é um seno de 210. Então, eles param em quadrantes diferentes, tá? Então, se você erra o sinal, dá para associar, pensar que ele está em outro quadrante, tá? Bem, aqui nós temos o gráfico do seno. O gráfico do seno, ele tem essas curvas sinuosas, certo? E, no caso, nós temos que determinar algumas situações aí, tá? Nós temos, por exemplo, que determinar o conjunto imagem. O conjunto imagem de qualquer função real é o valor do y, tá? O conjunto imagem. Então, aqui o conjunto imagem do gráfico, olha só, vai do menos 1 até o número 1, tá? Então, o y, que é o conjunto imagem, ele é menor ou igual a 1
e maior ou igual a menos 1, tá? É esse valorzinho aqui que é o conjunto imagem da sua função. Então, esse é o valor do seno de x para o gráfico de uma função seno, tá? Então, ele, digamos assim, onde a gente utiliza muito esses tipos de gráficos são em exames, certo? Cardiológicos, tá? Utilizamos bastante tipos de gráficos envolvendo a matemática, tá? Então, aqui é para vocês identificarem. Vai ter exercício que vocês vão ter que só traçar, né, o gráfico da função seno. Função seno pode cair em vestibular, mas assim, não para você construir o gráfico, é para você identificar, por exemplo, o domínio da sua função ou o período desta função aqui no caso, tá? Por exemplo, o período aqui vai daqui, ó, do 0 até aqui. Então, é um período, ó, ele desce, ele começa aqui subindo, desce, aí ele vai subir mais um pouquinho. Ou seja, se você observar essa imagem, ela vai se repetir. Então, esse é o período que vai de 0 a 2π. É o período da função seno, tá ok? Então, é como se fosse uma... Está espelhando a imagem, uma simetria, tá? Bem, propriedades. As propriedades, nós avaliamos também o ciclo trigonométrico, tá? Por exemplo, aqui nós temos o seno de 40 graus, seno de 100, eles são ângulos, valores maiores que zero. Por quê? Ele está, ó, referente, ó, seno de 100 e seno de 40, olhando aqui no eixo Y, são valores maiores que zero. Agora, o seno de 210 graus, 290 graus, eles espelham aqui no eixo Y valores negativos, que é abaixo de zero. Então, são valores menores que zero, tá? Então, nós temos aqui positiva no primeiro e segundo quadrante, negativa no terceiro e quarto quadrante, como nós vimos no slide anterior, que eu falei que o primeiro e o segundo quadrante é positivo e o terceiro e quarto quadrante para seno é negativo, tá? E também temos que ele é crescente no primeiro e quarto quadrante e decrescente no segundo e terceiro quadrante, que está aqui também. Seno de 20 graus é maior que seno de 10, tá aqui, ó. Esse seno aqui, ele é maior que esse, certo? Referente ao valor de y. Seno de 135 graus, ó, é maior que 140, tá? O seno de 220 graus, ele é maior que 230, porque está se aproximando do eixo 0, 0, tá bom? E aqui ela pode ser ímpar também, tá? Então, por exemplo, você tem um seno de menos 50 graus, tá? Olhando aqui no ciclo trigonométrico, tá aqui, ó. Você tem o valor de menos 150 graus, vai estar aqui, e um de 50 graus estará para este lado de cima aqui. Eles praticamente, eles têm o mesmo valor real. E a periódica, como eu falei no gráfico anterior do seno, tá? Vai de 0 a 2π. Aqui as equações e inequações que envolvem a função seno, vocês vão estar trabalhando. É aquilo que eu expliquei para vocês no item anterior dos arcos côngruos, que vocês têm que subtrair, tá? Então, no caso aqui, o domínio de f, nós temos esse gráfico. Quem é o domínio da função? São todos os reais. O domínio são os valores de x. Então, no caso, são todos os valores reais para x no gráfico. Porque o gráfico do seno, ele continua, ele é infinito. Então, são todos os valores para x, são todos os reais. Contradomínio de f também são os valores que você vai ter no seu conjunto numérico. Então, também são todos os reais. Geralmente vai ser assim, tá? Agora, só muda um pouquinho a imagem, né? Da sua função seno, você tem que olhar no gráfico. Aqui vai do menos 1 até o mais 1, que está aqui em intervalo fechado para ambos, porque eles pertencem. E esse gráfico, como falei, ele tem curvas, certo? O nome correto mesmo é senoide, tá? Senoide. A senoide, a gente utiliza esse tipo de gráfico tanto para o seno como para cosseno. E aqui nós temos, eu quero que vocês calculem, olha só, o ângulo de 30 graus, 150 e 210 graus. Seno de 30 graus é só olhar na tabela dos arcos notáveis, né? Dos ângulos notáveis. Então, no caso, o seno de 30 graus na tabelinha vale quanto? 1/2.
olhando aqui, ó, teve exercício referente a isso, ó, 30 graus, 150 graus, ele tem o mesmo valor numérico, 210, 330, todos vão valer 1/2, tá? Observando só o sinal dependendo do quadrante. 210 graus, ó, é negativo, porque está no terceiro quadrante. 330 graus, por exemplo, é negativo, porque ele está no quarto quadrante, tá aqui. Então, como que, se eu não tivesse o ciclo trigonométrico, como que você ia calcular? 210 menos 180 dá 30, 330 menos 180, e depois tira novamente 180, aí vai dar 30, aí você olha na tabela, mas aí você tem que verificar que 330 graus, ele para no quarto quadrante, e é negativa a solução, tá? Aqui nós temos também 45 graus, 135 graus, 225 graus e 315 graus. No arco notável, aqui ó, 45 no ciclo trigonométrico. 45 graus lá para seno equivale a raiz de 2 sobre 2. Tá? Primeiro quadrante é positivo. Segundo quadrante também positivo. Terceiro quadrante negativo. Quarto quadrante negativo. Tá? Aqui 225 você vai tirar 180. Vai sobrar 45 graus. Seno de 45 é a raiz de 2 sobre 2. 315, tira 180 duas vezes. Não quer tirar duas vezes 180? Tira 360. Vai dar 45 graus, tá? Aí, seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Só que aqui, para 225 e 315, ele para nesses dois quadrantes que são negativos, tá? A mesma coisa para as outras situações aí. Só muda quando o ângulo está bem no eixo. Então, seno de 90, seno de 270, seno de 0 e seno de 180 e de 360, não dá para a gente olhar na tabela, tá? Temos alguns valores naquela tabela maior de decimais, mas dos ângulos notáveis não, tá? Dos ângulos notáveis não. Então, aí sempre o seno de 90 vai ser 1, seno de 270 vai ser menos 1, seno de 0 e seno de 180 e de 360 será 0, tá bom? Isso é regra, sempre será, ok? Bem, aí nós temos esse exercício. Para vocês desenvolvê-lo, é só você isolar o seno de x. Eu quero saber quanto vale o seno de x. É uma equação. Passa a raiz de 2 para o segundo membro e o 2 que está multiplicando o seno, você passa dividindo. Aí você acha o valor do seno, tá bom? É só isolar o eixo x, né? O valor do x, o seno de x. Vocês vão desenvolver as questões, fazendo as subtrações, verificando em qual quadrante está o ângulo seno, verificando o seu sinal, verificando a primeira determinação também, que é a divisão, né? Que nós comentamos aqui nos slides. Teve dúvida, assista novamente. Então, vou passar atividades para quinta-feira, tá? Um beijo e fique com Deus.